Daí, meu povo e minha pova, tudo beleza com vocês? Oi. Prof. Charles na área para mais uma videoaula de Geografia. Hoje falando sobre noções de orientação e localização. O teor desse vídeo está relacionado com os conteúdos do primeiro ano do ensino médio e sexto ano do ensino fundamental. Mas primeiro, uma perguntinha. E aí, já se inscreveu no canal? Não sei. Se ainda não, se inscreve e ative o sininho sinistro para receber as notificações do mesmo. Você ainda pode também, se quiser, seguir nas redes sociais para mais informações. Hoje em dia, com as tecnologias, ficou muito mais fácil se orientar e se localizar pelo espaço geográfico, que é aquele ocupado por nós, os seres humanos. Temos o GPS, que facilita aí muito nossa locomoção em lugares novos e desconhecidos. Mas como faríamos para tentar nos localizar sem ele? Ou melhor, como as pessoas no passado se orientavam? Não sei. Mesmo? É. Certeza? Não sei. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Para iniciarmos, vamos falar de uma ferramenta essencial para nossa orientação sem o GPS, a Roça dos Ventos, que traz para nós as direções dos pontos cardeais. Lembrando que cardeal significa principal, sendo estes os pontos principais. E o primeiro destes é o leste, pois é onde o Sol nasce, no caso, o nascente fica no oriente ou lado oriental. No seu oposto temos o oeste, onde o Sol se põe, o poente, o ocidente, no lado oriental. Terminando, temos para compor estes o ponto norte e o ponto sul. Depois dos cardeais, temos os colaterais. Colateral, lembrando que é sinônimo de paralelo, e eles passam entre os cardeais. Temos então o nordeste, que fica entre o leste e o norte, noroeste entre norte e oeste, sudoeste entre oeste e sul, sudeste entre sul e o leste. Além dos cardeais e colaterais, temos também os subcolaterais. Entre o norte e o noroeste, nor-noroeste. Entre o norte e o nordeste, nor-nordeste. Entre o oeste e o noroeste, oeste-noroeste. Entre o oeste e o sudoeste, oeste-sudoeste. Entre o leste e o nordeste, leste-nordeste. Entre o leste e o sudeste, leste-sudoeste. Entre o sul e o sudoeste, sul-sudoeste. Entre o sul e o sudoeste, sul-sudoeste. Entre o sul e o sudeste, sul-sudeste. Você pode estar se perguntando, mas por qual motivo ela tem esse nome, Rosa dos Ventos? A parte ventos é pois a mesma mostra a direção dos ventos. Já o rosa vem do motivo da sobreposição das 32 direções dos ventos. Assemelham-se às pétalas de uma rosa. Observe novamente o desenho e vai ficar muito mais claro para entender. É mesmo, é? Sabia não? Agora que já entendemos como a Rosa dos Ventos funciona, vamos para os métodos alternativos à localização no espaço geográfico sem o uso de instrumentos. Durante o dia, temos o astro-rei, o Sol, que aproximadamente nos mostra a posição leste. E sabendo um ponto, sabemos todos, pois conhecemos a Rosa dos Ventos. Ao nascer do Sol, sabemos o leste. Ao pôr do Sol, sabemos o oeste. Se for noite, não precisamos nos preocupar, pois temos as constelações que nos ajudam nesta árdua tarefa da localização. A principal estrela usada para se orientar é a Polar, ou Polaris, que faz parte da constelação de Ursa Maior. Do nosso ponto de vista, de observação aqui da Terra, ela nunca muda de lugar e indica aproximadamente a direção norte, mas infelizmente essa estrela só é visível no hemisfério norte. Para nós, aqui no hemisfério sul, nós temos a constelação do Cruzeiro do Sul, que tem uma figura que se assemelha a uma cruz. Permite-nos encontrar a direção, obviamente, como o próprio nome diz, sul, a partir então do prolongamento do seu braço ao longo dessa constelação. Essa é um pouquinho mais complicadinho, vamos entender como ela funciona. Primeiro, traçamos uma linha reta entre as duas estrelas que formam o braço maior da cruz.
entre a estrela de Magalhães e a Rubidea. Prolongamos essa reta 4,5 vezes ao longo de sua extensão e, nesse ponto, identificamos o chamado Polo Celeste Sul, como na figura que vocês estão observando. A partir desse ponto, traçamos uma linha vertical reta e encontramos o ponto cardeal sul na superfície terrestre. É um pouco complicado, não é? Por aí se tem uma ideia das dificuldades dos navegantes antes do aparecimento da bússola para o uso em navios. Agora, se for dia nublado sem sol e à noite nublado sem estrelas, brinks, temos alguns instrumentos que foram utilizados no passado e continuam a ter a sua importância, como o astrolábio, o sextante, a bastilha, o quadrante e entre outros. Mas aqui vamos nos ater ao principal deles, a bússola, que é facilmente encontrada em lojas de material escolar, de caça e pesca, entre outros. Ela foi criada pelos chineses lá no século X e foi aprimorada pelos europeus no século XIII. Esta que foi importantíssima na era das grandes navegações europeias. Como já vimos, a orientação pelo Sol é muito importante, porém ela não possibilita uma precisão muito grande. Então aí entra o papel da bússola. A bússola revolucionou a navegação mundial, facilitando a vida dos navegadores, possibilitando as viagens pelos diversos pontos da superfície terrestre. Mas como esse instrumento possibilita a orientação correta, hein? A bússola possui um mostrador semelhante a de um relógio, mas em vez de números, as horas, ela apresenta as direções cardeais, colaterais e subcolaterais, como já vimos anteriormente, a rosa dos ventos. Ela conta com uma agulha imantada que aponta sempre para o norte magnético e de modo aproximado para o norte geográfico. Com base na identificação dessa direção, podemos localizar todas as outras. O núcleo da Terra é composto basicamente de ferro e níquel e funciona como um grande ímã. Dele partem linhas de força ao longo das quais se manifesta a ação de um campo magnético para os extremos norte e sul do planeta, construindo assim os polos magnéticos. A agulha da bússola é atraída somente por um desses polos. Para finalizar, então, vamos falar sobre qual é a diferença entre o norte geográfico e o norte magnético. O norte geográfico resulta do movimento de rotação da Terra, enquanto o norte magnético é o resultado do campo magnético gerado pelo metal fundido no interior do planeta. O norte e o sul geográfico, assim, são constituídos pelas extremidades do eixo terrestre, ao redor do qual a Terra gira constantemente. Esse movimento, conhecido como rotação, resulta nos dias e nas noites. Os polos norte e sul geográfico não mudam de lugar, mas os polos magnéticos sim. Pesquisas recentes detectam que o polo norte magnético está se movimentando em direção à Ásia a uma velocidade média de cerca de 55 km por ano, devido às mudanças magnéticas no núcleo do planeta. Durante séculos se pensou que o norte geográfico e o norte magnético eram os mesmos. Somente em 1831 se descobriu que são diferentes. Quando um explorador inglês chegou à região ártica, percebeu que a agulha da sua bússola apontava para o chão. Isto é, ela só parava de se mover num determinado lugar, no polo magnético, em um local relativamente distante do norte geográfico. Essa constatação resultou na descoberta de uma ligeira diferença entre o norte e o sul apontados pela bússola, o norte e o sul magnético e o norte e sul geográfico. Essa diferença, de aproximadamente 890 km na região ártica, é quase insignificante para as áreas distantes do polo norte, mas é significativa para as regiões próximas a ele. No hemisfério sul, essa diferença é bem maior entre os polos geográfico e magnético. O polo sul geográfico está somente a 2.835 km do polo magnético. Então, pessoal do canal, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Espero que ela colabore vocês nos seus estudos, nas atividades. Se vocês têm interesse, tem mais um videozinho, vou deixar linkado aí no card e no final, na descrição também. E tem outros vídeos aqui no canal que vocês podem estar acessando sobre história, geografia. Tem algumas coisas aí variadas sobre carro antigo também. Então, se gostou do videozinho, eu peço que deixe um like. Se não se inscreveu, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Valeu, falou, até a próxima. Charles aqui, se despedindo. Fui!